Destaque final de Felipe Moura Brasil. Salve, salve. Como essa é a minha última participação aqui no Jornal da Manhã nesse ano, embora semana que vem, quarta, quinta e sexta-feira eu esteja aqui e continue de tarde com os pingos nos is todos os dias, quero fazer uma breve retrospectiva aqui das mudanças culturais ocorridas no Brasil, que foram a base para as mudanças políticas nos últimos tempos. Então, tudo começa com a corrupção da inteligência. Quando a camada intelectual vira megafone de interesses partidários e para de examinar a verdade dos fatos, o que é verdade, o que é mentira, quem é que está sendo cínico, quem é que não está, quem é que presta e quem é que não presta, eventualmente quando já existe um grande volume de provas, geralmente as piores pessoas da sociedade saem das profundezas e alcançam cargos do poder, porque aquela camada intelectual que é responsável por disseminar na sociedade os elementos necessários para que a consciência individual esteja ligada nessas questões, ela não faz o seu trabalho. Então, quem melhor diagnosticou isso foi o filósofo Olavo de Carvalho, na sua coletânea O Imbecil Coletivo, que mostrou a decadência intelectual, principalmente do pessoal da esquerda. E ele também diagnosticou esse predomínio, a hegemonia cultural esquerdista nos meios de comunicação e cultura do país. Esse diagnóstico está consolidado no outro livro que eu organizei, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E essas ideias foram o que permitiram que o PT chegasse ao poder. Primeiro a esquerda conquistou a cultura, depois houve a tomada do poder político. Porque quando se boicotam as ideias adversárias, quando se boicotam as ideias conservadoras e se demoniza a direita, associando sempre a direita democrática, até negando a própria existência da direita democrática, associando tudo ao regime militar, o que se tem é que o resto da sociedade fica limitado àquelas ideias que são as narrativas interessantes aos partidos defendidos por esses intelectuais. Então houve uma conjunção de fatores que permitiu uma mudança recente. Vou citar aqui meio que fora de ordem, mas a esquerda acabou ficando muito tempo no poder e a esquerda petista cometeu diversos crimes no poder. A gente viu isso estourar pela primeira vez, assim, de um modo mais grave, no caso do Mensalão, em 2005, e depois veio a Lava Jato e mostrou os casos do Petrolão. A Lava Jato foi fundamental para desbaratar todos esses esquemas e foi uma geração formada no Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro na vara lá de Curitiba, que foi uma sorte, como aquela geração do Barcelona que ganhava todos os títulos no futebol. Tem um fator de sorte, obviamente, tem ali técnicos das divisões de base que devem ter feito um bom trabalho, investimento no futebol espanhol que trouxe craques, etc. Mas formar aquele time foi uma conjunção quase que dos astros, né, para quem acredita nisso. E essa equipe da Lava Jato foi fundamental para ver essa mudança, detectar todos os esquemas ilícitos que estavam acontecendo no Brasil. Então isso foi muito importante e a gente viveu as consequências de um Estado inchado, que é o que defende a esquerda. É o maior tamanho do Estado e inevitavelmente isso leva a maiores oportunidades de corrupção, a maiores oportunidades para que pessoas infiltradas no Estado brasileiro vendam favores e influência para pessoas que estão de fora, inclusive elites econômicas, como é o caso das empreiteiras, para quem era favorecida a licitação, fraudada muitas vezes, para conquistar contratos públicos em troca de propina. Então libera bilhões de reais para essas empreiteiras e elas devolvem para os políticos que liberaram uma parte dessa quantia. O PT, além de já existirem cerca de 100 estatais no Brasil, ainda criou 43 estatais e o regime militar, quando não existia praticamente nenhuma, criou 47. Então o PT demoniza o regime militar, mas é tão estatizante quanto o regime militar. E a direita democrática defende a redução do tamanho do Estado. Então ela é bem diferente, tanto do regime militar quanto da esquerda petista. Outra coisa que aconteceu foi o advento da internet, das redes sociais, que permitiu justamente que esse pessoal da esquerda, que controlava os meios de cultura e comunicação, fossem confrontados. Isso é muito importante. Eu ainda vejo muita defesa corporativista da imprensa, porque se disseminam também boatos nas redes sociais, como se não se disseminassem também mentiras e falácias
todos os dias na imprensa, em boa parte dela, bastante militante à esquerda. Então, as redes sociais permitiram surgir uma série de intelectuais com vozes para alcançar o grande público, que começou a ter acesso a informações que antes não tinha, ideias que antes não tinha, e começou a ver que o establishment estava agindo contra os seus interesses. O Jair Bolsonaro é um político limitado como outro qualquer, que não é a encarnação perfeita de um conservadorismo e tal, mas que soube defender as ideias que estavam sintonizadas com as demandas da sociedade, que não tinha representatividade política. Então, todas as pesquisas mostravam que a população brasileira é, em sua maioria, cristã conservadora, que defende maiores punições aos bandidos, redução da maioridade penal, prisão perpétua, que é contra a legalização das drogas, que é contra a legalização do aborto, drogas inclusive da maconha. Então, essas ideias não eram defendidas no debate político. Ele soube defendê-las, né, essas posições, de uma maneira muito simples, defendendo que os bandidos fossem presos mesmo, sem aquela leniência que boa parte da esquerda tem, de dizer que o bandido é vítima da sociedade, e houve uma sintonia muito grande com a população que já estava cansada de toda a roubalheira evidenciada aí, principalmente pela Lava Jato. Então, houve essa mudança cultural no país, essa mudança política, e obviamente a gente vai continuar vigilante para saber se tudo vai poder correr bem como a população brasileira espera, Tiago.